Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Que a paz do Senhor Jesus possa nos encontrar nesta noite fria e que possamos nós permanecermos nesta mesma paz. É com alegria que retornamos a essa instituição para compartilhar um pouco das reflexões em torno do Evangelho. Que tenhamos uma noite feliz, uma noite de salutares reflexões. Lembrando que a nossa vida é sempre feita de caminhos. Todos nós, em um dado momento da nossa existência, somos compelidos a escolher alguns caminhos, tomar algumas decisões. E, por vezes, depois de algum tempo, nos sentimos um pouco tanto frustrados pelas escolhas, nos sentimos infelizes, ou talvez poderíamos pensar que pudesse termos escolhido outros caminhos que não aqueles que hoje nos trazem essas reflexões. Mas o bom do ser humano é que todos nós podemos sempre mudar. Essa flexibilidade que o homem tem é algo divino, porque faz com que todos os dias nós podemos refletir e adotar outros caminhos para buscar a tão sonhada felicidade, ou a nossa autorrealização, ou nosso autodescobrimento, ou a nossa iluminação. Todos nós somos livres. Todos nós temos essa capacidade. Mas hoje eu quero convidar vocês a fazer um percurso comigo por algumas estradas. Olha que esta noite eu vou andar 300 quilômetros para fazer vocês andar comigo por 45 minutos. E eu gostaria da sua atenção. Eu gostaria que você se permitisse, que você esquecesse os problemas lá de fora, esquecesse o que tem que fazer depois daqui e se entregasse à reflexão em torno do Evangelho que vamos fazer hoje. Poderíamos então começar seguindo pela estrada de Damasco. Damasco era uma cidade que ficava 200 quilômetros de Jerusalém. Quando falamos em Damasco, logo vem à nossa mente a imagem de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Mas vamos encontrar Paulo, então, ainda quando envergava o nome de Saulo. Posteriormente, ele vai mudar o nome para Paulo, que significa o pequenino, o menor. Mas vamos encontrar Saulo, então, no momento de fúria. Saulo era um jovem até então, que tinha todos os conhecimentos possíveis a alguém da sua cultura, da sua classe, da sua raça. Saulo, à época dessa narrativa, era a expectativa de Jerusalém. Era alguém que tinha sido educado aos pés de um grande rabino para assumir uma cadeira muito importante, uma cadeira do Sinédrio, onde ele deveria conhecer todas as leis, todos os escritos, todos os profetas, toda a cultura mosaica, toda a religião. E Saulo, então, sendo essa figura que sintetiza toda a esperança do povo judeu, ele começa a ficar irritado com alguns boatos que surgiam, então, em Jerusalém. Alguns homens do caminho começaram a falar que o Messias, enviado por Deus, fora aquele mesmo que morrera na cruz. E Saulo começou, com toda a energia, ficar muito agastado com isso. E ele então, utilizando de toda a sua autoridade, ele começa a fazer prisões, ele começa a fazer alguns atos que poderiam levar as pessoas ao apedrejamento, à morte, à banição. Ele então tem contato com algumas pessoas
E essas pessoas realmente afirmam para ele que Deus já mandou um profeta poderoso, um profeta que for enviado para salvar todo o povo judeu da subjugação. E ele começa a ficar irado. E ele fica sabendo que em Damasco havia um homem chamado Ananias, que era a representação de toda a ideia do carpinteiro, que era a esperança do povo em ouvir o que o carpinteiro houvera ensinado. Ananias então se encontra em Damasco. E Paulo lança a mão de um documento e vai até Damasco para prender Ananias e matá-lo. Veja que a fúria maior de Paulo não era inicialmente contra o Cristo, não. O problema de Paulo era com os judeus convertidos, que falavam que o Messias dele era aquele homem que morreu na cruz. Mas Paulo aguardava um Messias vindo de um trono de um rei. Um Messias que tinha uma origem real. Não poderia ser aquele homem, filho de um carpinteiro e uma dona de casa, que fora suspensa no madeiro. Porque, à época, todo homem que fora levado ao madeiro significava que ele era um maldito. E maldito na cultura de Jesus significa aquele que está apartado de Deus. Então, o Messias de Paulo não poderia ser um homem que está apartado de Deus e que teve uma morte desonrosa. Como pode as pessoas espalharem uma blasfêmia dessa contra a nossa fé? Então é preciso acabar com esses boatos. E vamos acabar com os boatos, matando os homens que divulgam essa ideia. E assim ele fez então. Mas, enquanto ele estava no caminho da estrada de Damasco, ele, antes de chegar, uma grande luz veio ao seu encontro e ele cai do seu cavalo. Que na verdade, pelas traduções, nós sabemos que era um camelo. Mas pela nossa questão da tradução ocidental, ficou o cavalo, porque é mais próprio da nossa cultura. Ele então, caindo do cavalo, já quase não enxerga por causa da tamanha luz que envolvia. E ele apenas escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele olha e diz: quem és tu, Senhor? E a voz enérgica, mas doce diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Levanta-te e vai até a hospedagem e lá te direi o que fazer. Encerramos aí o diálogo com Jesus. Mas Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele dilata esse olhar, esse diálogo, colhendo essas informações no mundo espiritual. E diz que Paulo ainda faz mais uma pergunta. Então Emmanuel vai nos revelar que Paulo olha para o Cristo e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E então vamos ver toda a trajetória de Paulo, que se transforma em Saulo, de Saulo que se transforma em Paulo, que fora convertido pelo amor. Então a ideia da estrada de Damasco, ela sinaliza para nós a conversão. É a conversão do homem ao amor. Mas Paulo, agora convertido, ele quer converter o mundo. Ele quer dizer para as pessoas: vede o que o Cristo fez por mim. Vede como o Cristo é bom. E ele começa então toda a sua trajetória para divulgar a boa nova. Então podemos entender hoje que Damasco é o símbolo da conversão. A nossa conversão também pode ser assim. É a conversão do homem velho caminhando para a conversão do amor. Que todos nós um dia teremos que nos converter ao amor. Mas veja que Paulo, em nenhum momento foi o homem que expressou culpa. Em nenhum momento ele ficou se flagelando porque houvera cometido um erro, porque não compreendera bem.
coisa que nós ainda não aprendemos a fazer, porque, embora nossos erros não tenham essa dimensão do engano de Paulo, os nossos erros às vezes não têm essa dimensão e nós nos culpamos tanto. Nós nos flagelamos tanto por algo que fizemos há tanto tempo e ainda trazemos na mente, martelando e nos deixando sinais de angústias, de infelicidades, de frustrações, sem nos darmos conta que é hora de renovar, que é hora de deixar o passado para trás e empreender outras energias para continuar vivendo, apesar do que foi feito. Porque a culpa não pode apagar a história, mas nós podemos caminhar pedindo forças para o alto, para que a nossa mente não seja tão atordoada com as imagens de um passado infeliz. Podemos sim caminhar, mas veja que Paulo de Tarso era alguém importante para o Cristo. Jesus tinha uma tarefa para aquele homem, como tem para cada um de nós. Então, ele próprio vai encontrar Paulo de Tarso, porque era aquele lá que iria levar a mensagem aos 4 cantos do mundo. E se nós temos hoje espiritismo, foi porque um dia existiu o cristianismo, e Paulo teve todo esse trabalho. Paulo caminhou por onde Jesus não foi, mas Paulo foi. Levou a boa nova, implantou a ideia e cumpriu o seu papel. Veja que Jesus, ele sempre trabalha com estratégias. Ele poderia muito bem ter mandado os seus discípulos para a conversão de Saulo até então. Mas Jesus não escolheu essa estratégia, porque Jesus conhecia a personalidade. Conhecia que aquele homem era um homem do intelecto e que não se curvaria a um simples pescador. Teria que ser algo mais. Então é o próprio Cristo que vem convocá-lo para o trabalho. E ele, sem ter o que falar, só diz: Senhor, o que queres que eu faça? Não tinha mais conversa, porque era o momento da sua conversão. Aquele momento ele compreendera quem é o Cristo. Veja que quando nós vamos encontrar André Luiz no livro Nosso Lar, e André Luiz, esse personagem que passa um período nas regiões de sofrimento, no umbral, como nós espíritas falamos, ele está há algum tempo ali e o ministro Clarencio vem fazer o socorro. Então Clarencio vem, retira ele daquela situação, leva para Nosso Lar, dá os primeiros socorros, acolhe. Só que na hora de esclarecer André Luiz, não é Clarencio. Olha a estratégia do mundo espiritual para lidar com espíritos orgulhosos como nós. Então, o que Clarencio faz? Destaca do mundo espiritual um médico chamado Henrique de Luna. Porque Henrique de Luna vai conversar com ele e de igual para igual ele vai compreender que fora suicida sim. Porque ele não admitia isso. Quando ele ouvia as acusações suicida, ele diz que não. Ele alegra para Clarencio que ele lutou até o último pela saúde, pela vida. E aí Henrique de Luna vai falar: não, meu irmão, você chegou pelas vias do suicídio indireto. Então ele atende, ele aceita. Como nós também. Nós muitas vezes não admitimos que alguém que nós julgamos inferior a nós, no intelecto ou na moral, que essa pessoa pode ter alguma coisa melhor para nos esclarecer. Então, Jesus ele está sempre usando de estratégias para despertar o homem, para despertar a consciência. E a partir daí, começar essa nossa conversão para o amor. Mas os irmãos poderiam dizer assim: mas a conversão para o amor é tão difícil. Não dá para tomar outro caminho primeiro? Poderemos sim. Então vamos tomar um caminho
que vamos seguir pela estrada de Jericó. A estrada de Jericó é próximo de Jerusalém também. É uma aldeiazinha que fica 27 quilômetros de Jerusalém. Só que essa história ela ficou famosa porque foi em Jericó que Jesus conta a parábola do bom samaritano. É ali que Jesus sinaliza o que é solidariedade humana, que independente da sua religião, que é independente do seu sexo, da sua cor, que é independente de qualquer coisa, é solidariedade. Mas nessa estrada também de Jericó, Jesus cura 2 cegos. Veja que antes de Jesus terminar essa passagem na estrada de Jericó, os evangelistas anotam que Jesus já tinha anunciado a 3ª previsão do Calvário. Jesus estava seguindo para Jerusalém para a crucificação. Então o evangelho vai dando o roteiro. Então, depois que ele anuncia pela 3ª vez aos seus discípulos, dizendo assim: olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, mas lá eu vou ser crucificado. Os homens vão fazer de mim aquilo que eles aprovem. Muito bem. Mas na estrada de Jericó, não existe sinal de preocupação consigo. É Jesus se preocupando com o outro. É Jesus, é o amor em ação, falando assim: aproveite enquanto você está no caminho para ser bom, para ser solidário. Não importa a dor que você está passando. Se você pode servir e ser útil, seja agora. Olha que ele já tinha anunciado, os discípulos muitas vezes sofriam, questionavam, se entristeciam porque Jesus falava aquelas coisas, mas ele continuava. E naquele caminho, 2 cegos percebem pelo barulho da multidão que Jesus se aproximava. E eles começam a gritar: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia. A multidão tenta abafar os cegos. Tenta fazer com que eles não se expressem. Mas o clamor é mais alto, porque a dor incomoda. E eles gritam mais alto: Senhor, filho de Davi. Nesse momento Jesus para. Olha para aquelas criaturas que ali estão e diz: o que quereis que eu faça? Que nós vejamos. Então é o amor, atendendo à rogativa daqueles 2. Eles então adquirem a visão, segundo a narrativa do Evangelho, e começam a segui-lo. Mas veja bem, que em Jericó também, Jesus teve um encontro singular. Em Jericó, Jesus vai encontrar Zaqueu. Zaqueu era um homem que para nós hoje simboliza a inferioridade humana. Porque, olha, Zaqueu era rico. Era um cobrador de impostos que tinha enriquecido ilicitamente. Cobrou algumas propinas, fez alguns acordos nada cavalheiro, espoliou o povo judeu. Porque ele tinha que pagar esse imposto para Roma. Então, nesse momento, Zaqueu, sabendo que Jesus passava por ali, e Zaqueu estava no estado completamente atordoado. Era um homem que sabia que o profeta de Nazaré passava, e ele precisava de qualquer maneira ver aquele homem passar. E pela sua baixa estatura, não só física, mas espiritual. Porque, veja bem, não tinha amigos. Apesar de todo o dinheiro, toda a fortuna que ele adquirira, ele era um homem infeliz. Onde ele passava na cidade, as pessoas viravam a cara. Ele era detestado por todos. Então não adiantou. Ele chegou num ponto da vida onde nada mais tinha valor. Porque o dinheiro não lhe bastava. Então, nesse ato, ele sobe num sicômoro e vê Jesus passando. Mas, na verdade, é Jesus que vai encontrar Zaqueu. Porque Jesus para próximo à árvore e olha para Zaqueu. Mas ninguém tinha apresentado os 2. Ninguém falou assim: Jesus, aquele homem lá é Zaqueu. É um cobrador infeliz. Não. Jesus para próximo à árvore e diz: Zaqueu, desça daí. Porque é necessário
que eu vá hoje à sua casa, ou que eu entre à sua casa e que eu jante contigo, que eu faça uma refeição contigo. Veja que Jesus, ele faz uma brincadeira com Zaqueu. Ele faz um trocadilho. Jesus era muito bem-humorado, não é? A gente às vezes fala com essa seriedade, né? Mas Jesus era um homem muito bem-humorado. E ele diz assim: hoje a salvação entrou na sua casa. Porque Yeshua, em hebraico, significa salvação. Então ele diz assim: hoje Yeshua entrou na sua casa. Ou seja, hoje a salvação entrou na sua casa. Então é Jesus buscando o espírito imortal que ali está. Então nós podemos simbolizar Jericó como solidariedade. Se Damasco é símbolo de conversão, Jericó é símbolo de solidariedade. E realmente a solidariedade alcançou aquele homem sofrido. Ele desce, leva Jesus para a sua casa, come com ele, e depois de tanta emoção, de reconhecer que podia escolher outros caminhos, porque nós podemos, nós não estamos fadados ao sofrimento. Ele diz assim: Senhor, se eu lesei alguém, eu vou restituir. Se eu prejudiquei, se eu fiz mal, e tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Veja, meus irmãos, isso não é para os santos, isso é para nós. Nós podemos. E aí então, Jesus consegue fazer com que aquela criatura perceba que pode mudar. E assim Zaqueu continua a sua história. Mas se os irmãos então acharem que o caminho de Jericó também é muito difícil, eu posso lhes dizer: o mundo nunca precisou tanto da tua solidariedade. Nós nunca precisamos tanto da atenção do outro, do carinho do outro, do respeito do outro. Por todos os lugares que nós andamos, existe um clamor de tolerância, de paciência, de bondade, e nós podemos colaborar. Muitas vezes a gente acha que para ser solidário deve ser uma coisa muito grandiosa, que se estampa. Não é assim. É nos pequenos gestos. É a gente sendo um pouco mais paciente com os nossos, sendo mais éticos no nosso trabalho, enxergando o espírito que há ali, mesmo nas adversidades, nas suas dificuldades. O mundo nunca precisou tanto da tua solidariedade. E cada gesto de bondade que você pode fazer, você está colaborando. Então se engaje na luta do bem, porque essa é a proposta do Cristo, que todos nós nos engajemos na luta pela vitória final do bem. Quantas iniciativas hoje, quantas ONGs, tantas instituições, arrumando trabalhadores, voluntários, para quê? Para minimizar a dor, a fome, a miséria, a indiferença, os abusos. E nós, depois de recebermos a claridade do Evangelho, nós não podemos continuar estáticos. É preciso trilhar caminhos, caminhos de solidariedade. Então, a tua solidariedade faz a diferença, sim. Mas aí os irmãos podem dizer assim: olha, conversão ao amor ainda está difícil. Solidariedade ainda encontro muita dificuldade em realizar. Então eu posso lhe apresentar outro caminho. Apresentar agora o caminho de Jerusalém. Jerusalém se escondia nas montanhas da Judéia. Jerusalém é famosa na história porque nunca perdoou os homens que falavam de amor. É famosa por matar os seus profetas, visto que Jesus também foi um profeta que pereceu em Jerusalém. Todos os profetas da antiguidade, na sua grande maioria, foram mortos.
Tem profeta que foi cerrado ao meio, por falar o amor, por trazer novas luzes. Então Jerusalém, para nós hoje, é símbolo de testemunho. E muitas vezes, o nosso testemunho ainda está por vir. Por isso que muitas vezes, nós estamos aqui hoje, na casa espírita, recebendo orientação, recebendo esclarecimento, tendo oportunidade de refletir, de nos preparar, porque quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe o dia de amanhã, quando nos vier uma dor inevitável, nós tenhamos um pouco mais de coragem para resistir. Porque não é à toa que nós estamos inseridos numa religião, principalmente numa doutrina tão consoladora como a nossa. Porque em todos os lugares que nós estamos, ou todas as pessoas que nós conhecemos, todas elas hoje passam por dores que dilaceram. Todas as famílias têm alguém que sofre muito. Tem alguém que perdeu alguém que ama. Tem alguém que o marido foi embora. Tem alguém que o filho foi acometido de uma doença e partiu. Então a dor é a nossa companheira. Mas quando nós temos essa fortaleza, essa compreensão, nós conseguimos passar sim. Não que sejamos melhor que os outros, não. Mas é que o consolo já está tomando lugar no nosso coração. Então, muitas vezes, o nosso testemunho é um casamento difícil. É a incompreensão dos filhos, é a incompreensão sobre a sua religião. Nós não sabemos quais os sacrifícios nós vamos ter que passar, quais os testemunhos que vamos dar, mas todos nós um dia daremos. Isso é certeza, porque faz parte do nosso estágio evolutivo. Todos nós seremos convidados um dia para dar um testemunho, quer da paciência, quer da dignidade. E por isso que Jesus, no momento da cruz, estava só. A mensagem que está aí é assim: olha, as pessoas podem conviver contigo, as pessoas podem caminhar junto de ti, podem muitas vezes oferecer o ombro, mas na hora do testemunho é você sozinho. Por amar demais, nós podemos estar com as pessoas nos momentos cruciais, mas a dor dela, ela vai passar. Então, na hora da crucificação, que os discípulos todos se espalham, Jesus permanece ali. E no momento da crucificação mesmo, aos pés da cruz, resta apenas quem? João. João evangelista era um menino que contava de 13 a 16 anos. Mas era o discípulo que estava ali. E junto com algumas mulheres e a mãe de Jesus, que presenciou todo o martírio. E é nesse momento que Jesus, olhando, vê aquele único que sobrou, dizendo assim: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Não importa que você só tenha 13 anos, mas eu conheço a semente que há em ti. E olha para aquela mãe, dizendo: mãe, eis aí o teu filho, não se preocupa comigo, preocupa-se com ele agora, porque eu vou para o Pai. Jesus sabia tudo que ele ia passar, não tinha surpresa. Então, o nosso testemunho, muitas vezes, é a nossa vivência do dia a dia. É aquele momento que você não está suportando mais a resistência contra um vício, contra um hábito infeliz, aí você fala: não, eu vou mais um pouco, porque eu preciso dar testemunho de que eu estou aprendendo, que eu estou me renovando. Então o testemunho é só nosso, é sozinho. Se a conversão nós contamos com auxílio, a solidariedade nós estamos entre os nossos, o testemunho é sozinho.
Então, por isso que Jesus é içado sozinho, sem o contexto dos ladrões, porque ele, por si só, dentre os 12, ficou ali. Então, Jerusalém é o símbolo de testemunho. E aí os irmãos dizem assim, mas não tem nenhum caminho mais fácil? Pois até agora só foi caminhos difíceis. Então vamos para o objetivo desta noite, que é percorrer o caminho de Emaús. Eu gostaria de ler a passagem para que nós pudéssemos nos inteirar exatamente do texto. E quem vai narrar esse texto é o evangelista Lucas. E ele começa assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E então entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. Assim, abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Então, esse é um outro caminho que nós podemos tomar. Emaús é o símbolo de lugar de consolo. Se Damasco é conversão, Jericó é solidariedade, Jerusalém é testemunho, mas Emaús é lugar de consolo ou conselho. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E vamos contextualizar o que aconteceu. Na quinta-feira à noite, Jesus fora preso no monte. Todos os discípulos fugiram. Durante toda a madrugada, Jesus sofrera o flagelo. Veja bem, o dia judaico ele é diferente do nosso. Para o povo judeu, às 6 horas da tarde começa um novo dia. Para nós é à meia-noite.
Então, depois da quinta-feira, já iniciava a sexta-feira. Jesus sofre todo o flagelo e pela manhã tem toda a Via Crucis, não é? Pega a cruz, vai para Herodes, volta, vai para a multidão clama Barrabás e tudo aquilo que vocês já conhecem. O que acontece? Quando Jesus pende a cabeça inerte na cruz, se aproximava do finalzinho da tarde. Já ia entrar para o sábado, que era o dia da preparação judaica. Era a época de Páscoa. Toda Jerusalém estava repleta de peregrinos, a cidade estava superlotada. No sábado da preparação, não se podia fazer nada. Então, na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, José de Arimateia ficou preocupado, pensando assim, ele não pode ficar aí. Porque se passar das 6 horas, nós não podemos ter nenhuma atividade, principalmente com cadáver, que vai nos tornar impuro, e nós não vamos poder participar da Páscoa. Então, o que José de Arimateia faz? Vai até Pilatos e solicita o corpo de Jesus para dar o sepultamento digno. Ele permite. José de Arimateia leva para um sepulcro, onde ainda não tinha sido usado pela família. E encerra-se então a sexta-feira. No sábado da preparação, o Novo Testamento não diz nada. Silêncio absoluto. Não se fala o que aconteceu no sábado. Para onde foram os discípulos? Como é que ficou a mãe de Jesus? Não se fala. Há muito tempo depois, a Igreja Católica, ao formular um credo, ela diz assim, no Creio em Deus Pai, no segundo dia, que é no sábado, desceu à mansão dos mortos. Confere quem já foi católico? E aí Humberto de Campos vai confirmar essa teoria, dizendo assim, que depois de entregar o seu espírito no madeiro, Jesus desce às regiões infernais para resgatar o amigo Judas, que tinha se suicidado por não ter suportado a verdade. Então é o amor, deixando temporariamente aquela situação e mergulhando em regiões de sofrimento para resgatar o amigo. Porque é o amigo. Não importa o que fizera, é o amigo. Então nós temos essa informação do segundo dia. Então o Novo Testamento silenciou para o segundo dia. No raiar do terceiro dia, que é no domingo, Maria Madalena vai até o sepulcro, encontra a pedra removida e começa a chorar. E ela suspeita que alguém que esteja ali e vai lá traçar uma conversa e diz, onde colocar o corpo do meu mestre? Mas João, no seu evangelho, ele diz que esse jardineiro, que ela supõe ser jardineiro, era o próprio Cristo. E João dá um detalhe a mais, dizendo assim, que nessa conversa ela se aproxima e é o próprio Jesus falando com ela e diz, mulher, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Olha o amor de Jesus, preservando o psiquismo daquela mulher, preservando a saúde mental de Madalena, pois ela tinha assistido tudo. Mas se ela tocasse Jesus, ela ia perceber que Jesus estava num outro corpo, era uma aparição. A mão dela pudesse transpassar, conforme Allan Kardec vai nos ensinar no livro dos médiuns, das aparições. E aí ela poderia, talvez, espalhar a notícia que Jesus era um fantasma e não era essa a proposta. Então ele pede, mulher, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas vá, encontra os meus discípulos e diga que eu quero estar com eles. Né? O Evangelho narra de uma outra maneira. E ela vai então avisar eles que estão escondidos em alguma cercania ali próximo e vai falar que realmente Jesus vive. Mas esses dois discípulos que estão nesse caminho de Emaús não acreditaram. Eles não acreditaram, eles continuaram abaixando a cabeça e foram embora de Jerusalém. Dizendo assim, olha, nós não acreditamos nela. E eles estão com a cabeça baixa, eles estão constrangidos. Porque eles acreditavam assim, que Jesus realmente ia fazer a diferença. Que Jesus ia libertar o povo, mas
Já era o terceiro dia e nada de especial aconteceu. Então eles estão constrangidos, buscando consolo longe. E aí um peregrino, que é o próprio Cristo, se junta a eles no caminho. E ele começa interrogando assim: mas que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Agora vamos trazer para o dia a dia. Porventura não é essa a nossa condição na terra? De quando estamos em constrangimento pela dor, pela doença, pela morte, caminhar assim sem saber para onde vamos, sem perceber muitas vezes que o Cristo caminha com a gente não percebe. Eles estão nesse estado de espírito. E Jesus agora é o terapeuta, dizendo assim: que palavras são essas que trocais entre vós? Por acaso Jesus não sabia? Jesus era o protagonista da história, ele sabia. Mas ele estava forçando a verbalização. Ele estava forçando eles a falarem. Por que que estavam tristes? E isso é para nós. Dizendo assim: olha, falem das suas dificuldades. Verbaliza o que vai no teu coração, porque você não vai adoecer. Você vai adoecer. Que palavras são essas? Por que vocês estão assim? Porque muitas vezes nós sofremos tão calados. Nós dividimos uma casa, dividimos um quarto, dividimos uma cama com alguém, e nesse caminho nós vamos nos isolando. Nós não temos mais coragem de compartilhar as dores, as frustrações, as decepções que todo o casal vive, que todo pai, que toda mãe vive. E nós vamos nos fechando. Então é Jesus falando assim: verbaliza a tua dor, fala para mim. Eu sei o que se passou, mas fala. E nós temos que voltar a esses hábitos de falar com o outro, como no princípio. Porque muitas vezes o outro nos magoa, nos humilha, e nós ficamos anos guardando aquele sentimento. Mas é hora de falar assim: olha, você lembra aquela vez que você me humilhou na frente dos meus amigos? Pois é, eu senti uma dor tão profunda, mas agora eu estou falando, vamos resolver. Muitas vezes a esposa: lembra aquela vez que você me enganou? Que você mentiu para mim, depois eu descobri? Está doendo até agora. Mas fala o que vai, porque é no diálogo que nós vamos nos entender. Não adianta doer aqui, mas você não compartilhar. Muitas vezes nós, as mulheres, ficamos emburradas, achando que o outro vai descobrir. Não vai. Precisa falar. Então é Jesus forçando a verbalização do sentimento. O que está doendo? E o homem é muito mais difícil de botar para fora, porque acha que ele expondo as suas fragilidades está sendo menos másculo. Somos todos sensíveis e precisamos falar para o outro: olha, do tom que você falou comigo eu não gostei, me trate melhor, do que nós ficarmos respondendo na mesma altura. Não é por aí, é o diálogo, é forçar aquilo que nós implodimos para botar para fora, porque nós vamos acostumando a implodir todas as nossas frustrações. Então nós somos humilhados, somos ofendidos, somos destratados, e a gente vai guardando. Isso aqui vai ficando um escombro de sentimento. Chega um dia que nós não temos energia para botar para fora, e aí explode todas as doenças possíveis: a amargura, as depressões, as infelicidades, porque nós acostumamos a abafar todas as emoções. Então tem que falar com bom senso, com bom tom, com tranquilidade, esperar o momento certo para verbalizar. Porque muitas vezes não é na hora do calor das emoções. Tem que esperar, tem que ter sabedoria. Falar: bom, agora eu posso conversar com você. Então quando o outro está pensando que tudo está esquecido, você diga, fala: venha cá, vamos conversar. E aí verbaliza a tua dor, porque é assim que a gente se conserta. Mostrando para o outro o que não está bem.
Mas Jesus está com eles e eles não percebem. E eles se lamentam dizendo assim: olha, tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que aconteceu? Nós estamos aqui porque nós viemos embora. Porque a gente achou que o profeta ia fazer alguma coisa, mas ele não fez nada. Algumas mulheres disseram que ele vive, mas nós não acreditamos. Por isso nós estamos buscando o conselho longe. E aí ele chama a atenção, ele diz: insensatos, nécios, tardos do coração. Então não estava nas escrituras que eu ia passar por tudo isso? E Jesus começa a falar dele mesmo. Mesmo assim eles não despertam. E a mesma coisa nós, como nós somos insensatos. Vamos pensar, estamos no mundo de provas e expiações. E nós queremos o quê? Só felicidade? Só viver felizes para sempre? Vamos ter os nossos enfrentamentos. Não que a vida seja só dor. Não. A vida tem momentos bons, de alegria, de prazer, de felicidade. Tem muitos. Às vezes até mais do que momentos difíceis. Não é? Quanta coisa boa nós já nos construímos. Os filhos, os netos, o trabalho digno, a profissão sonhada, a alegria de ter um lar, a bênção de ter uma religião, os amigos. Tanta coisa boa nós já construímos, mas tem os momentos de testemunhos. Então Jesus chama a atenção deles dizendo: insensatos. Então nós achamos que vamos reencarnar no mundo de provas e expiações e não vamos passar por nada, nem um arranhão, nem uma perda de alguém que amamos, mas nós sabemos que não perdemos nada, que apenas nos separamos momentaneamente. Então é Jesus advertindo, falando: olha, vocês vão sofrer por isso tudo. E eu era necessário, porque já estava na Escritura, eu só cumpri aquilo que estava previsto. Mas Jesus continua caminhando, eles não percebem. Mas quando chega próximo ao local que eles iam entrar, eles já estão tão consolados, que eles ainda não percebendo Jesus, ele fala assim: Senhor, já declinou o dia, fica conosco. Esse declinar o dia, meus irmãos, é final de ciclo da nossa vida. E nós estamos num final de ciclo. Está escurecendo. Então agora que é hora de dizer assim: Senhor, já declinou o dia, fica conosco, porque é tanta dor, é tanto desamor, e nós precisamos do Senhor aqui. E Jesus ficou. Ele entrou, e no partir do pão, olha que Jesus teve que se materializar, para eles perceberem, porque senão não perceberiam. Sentou com eles, partiu o pão e deu. A hora que Jesus partiu o pão, olha, na hora da necessidade material, eles despertaram. Nossa, então era ele que estava aqui, e um falou para o outro, porque Jesus desapareceu na frente deles, e um olhou para o outro e falou assim: mas não era verdade? Porque quando a gente estava caminhando com ele, o nosso coração ia ardendo de emoção, era ele mesmo. E aí o que eles fizeram? Voltaram para dar o testemunho para os outros. E agora nós precisamos fazer o caminho contrário. Veja bem, Jesus não consolou eles no caminho? Consolou. E agora eles voltaram. Voltaram para onde? Para Jerusalém, para dar testemunho. Só que conosco é a mesma coisa. Depois de receber esse consolo que a doutrina espírita nos dá, nesse caminho, porque ele caminha conosco. Nós não podemos achar que Jesus não está aqui, ele está. Ele está aqui, ele está na sua casa, ele está contigo. Agora, depois de receber esse consolo, é hora de darmos o testemunho da grandeza da vida. É hora de ser solidário, de engajar nas lutas pelo bem. É hora dessa conversão ao amor que nós precisamos. Só que a mensagem maior de Emaús, talvez os irmãos não tenham percebido. Mas existe uma mensagem muito maior do que isso tudo. É Jesus dizendo assim: olha, eu estou aqui.
Eu venci a morte. A morte não existe. Nós continuamos num outro corpo. Então é nesse sentido de entender a imortalidade da alma. Por isso que nós temos que estar consolados. Porque na hora do testemunho nós vamos precisar de muita solidariedade, de muita conversão, de muito amor. E dizer para aquelas pessoas, muitas vezes, que vêm buscar na casa espírita o consolo porque perdeu alguém que ama, dizer, olha, ele vive. Ele vive. Jesus é o vencedor da morte. E nós acreditamos que vamos continuar vivos. Então não desespere. Tenha paciência. Dê o seu testemunho de dignidade, de grandeza, de fé. Mas aproveite e faça caridade. Coloque as mãos no trabalho do bem. Ajude nas campanhas. Ajude a manter um lar longe do alcoolismo. Ajuda alguém que tem os vícios das drogas a se recuperar, a encontrar motivação para continuar vivendo livre. Tudo isso nós podemos fazer. Mas o que nós podemos realmente aprender é voltar os nossos olhos a Deus e dizer, Senhor, nós estamos aqui. Então o Senhor nos ajude a compreender melhor a nossa vida. Porque nos é cobrado agora testemunhos de fé. E todos nós podemos dar. Mas nós podemos fazer como o matuto que certa feita elevou o seu pensamento ao alto e disse assim, ó Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. Se chove demais, nós pede para parar, modo da colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz, nós pede para deslindar os nó quando as coisas complicam, modo da vida correr melhor. Quando as coisas apertam, nós reza pedindo tudo que nos farta. É uma petição sem fim. Mas se as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto. E no pé de algum santo que seja de devoção, nós deixa sempre uns merréis. E lá nos cofres da frente, coloca mais um tostão. Mas hoje, meu senhor, bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Nós pede, e nunca pergunta como é que o senhor está. Se está triste ou contente. Se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar. E por esse esquecimento, o Senhor há de nos desculpar. Ó Deus, nós sempre pensamos que o Senhor não precisa de nada. Mas talvez não seja assim. Talvez o Senhor precisa de mim sim. Precisa da minha alegria. Precisa da minha bondade. Precisa da minha caridade no trato com meus irmãos. Nós somos seu espelho. Nós somos sua criação, nós não pode fazer feio. Nem ficar fazendo rodeio. Nem desapontar o Senhor. Nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor, quando essa terra todinha criou. Ó Deus, eu prometo, vou rezar de outro jeito. Vou parar com essa petição de trocar milagre por tostão. Talvez eu até peça uma graça, mas antes vou ver direitinho o que eu andei fazendo de bom. E se nada de bom encontrar, muito vou me envergonhar. E vou pedir outra reencarnação. Muita paz a todos.